Bom, pessoal, hoje o que a gente vai ver é um exercício prático com uma técnica de interpretação, uma técnica de leitura que não segue nenhuma técnica pré-estabelecida ou alguma técnica mais, uma técnica mais tradicional, por exemplo, de interpretação. Às vezes as pessoas me questionam, me perguntam qual é a técnica, qual é o método que tem que ser realizado a leitura, a interpretação de um determinado tema, né? E eu sempre comento, né? Tem os métodos tradicionais, já tem as técnicas conhecidas nossas já, mas nada impede de que o cartomante, nada impede de que a pessoa que esteja trabalhando com as cartas desenvolva e pratique os seus métodos, né, de acordo com as suas interpretações, de acordo com as suas definições. Né? Então, o exemplo que eu trago hoje é um método que nós vamos pegar como exemplo, como é um tema que está muito em foco agora, é um tema que está sendo muito abordado, nós vamos trabalhar com os prognósticos do primeiro turno das eleições presidenciais, certo? Como sempre eu comento nos posts e nos artigos que eu publico no blog, sempre a gente tem que ter com uma objetividade bem clara qual o foco da nossa leitura, qual o foco da nossa interpretação, certo? Eu não posso, por exemplo, questionar ou querer interpretar na leitura quem será o vencedor no primeiro turno, por exemplo. Sempre eu tenho que objetivar bem o que eu vou estar interpretando naquele momento. Nem que para isso seja necessário eu abrir diversas vezes o baralho, eu embaralhar, fechar o jogo, fazer uma nova pergunta, porque quanto mais claro for o nosso questionamento, quanto mais clara for a nossa pergunta, mais objetiva também e sem dúvidas a nossa resposta ela vai surgir, tá? Então o que acontece? Nós não vamos utilizar nomes aqui de candidatos, certo? Mas nós vamos usar cartas que vão representar cada um deles, certo? Então, por uma conveniência minha, por uma interpretação, por uma subjetividade minha, eu escolhi a carta urso como sendo um dos concorrentes. A outra carta que a gente vai utilizar é a carta do homem ou do cavalheiro. E a outra carta que a gente vai utilizar é a carta da dama, certo? Nesses três sujeitos que nós temos aqui no jogo, nós podemos definir muito bem quem são eles, certo? Eu posso pegar, por exemplo, no momento que eu estou com a consulente, por exemplo, eu sei que a carta da dama ela vai representar a minha consulente, eu sei que a carta do cavalheiro vai representar o meu consulente, ou então uma pessoa importante, uma pessoa significativa para essa minha consulente, certo? Então isso eu gosto de abordar esse assunto de que a gente não precisa ficar só restrito para ele e para ela dentro de um jogo. Eu posso colocar mais alguém aqui, mesmo meu baralho não tendo mais uma terceira pessoa. Por exemplo, se eu tenho um baralho com 36 cartas, por exemplo, não tenho um baralho que já venha com mais uma carta do sexo masculino ou do sexo feminino, eu posso sem problema nenhum considerar uma carta como sendo uma terceira, uma quarta pessoa que esteja relacionada com essa nossa interpretação, certo? Então o que acontece? Nós vamos utilizar 3 cartas para cada um desses nossos sujeitos aqui. A leitura e a disposição das cartas não vai levar em consideração passado, presente e futuro, certo? Vai ser uma leitura, vai ser uma história que ela vai nos contar, essas 3 cartas aqui,
de como está sendo a disputa para o primeiro turno. Depois de cada uma das 3 cartas, nós vamos colocar uma quarta carta, que será a carta de síntese final da interpretação desse primeiro turno. E quiçá ela pode até nos dar já pode nos dar até algum prognóstico de o que como é que vai ser finalizada a disputa entre esses 3 principais candidatos que a gente tem aqui. Então o que acontece? No momento que eu estiver embaralhando as cartas, lembrem sempre da objetividade da pergunta, da concentração, certo? Se o consulente estiver com vocês, peçam também concentração para o consulente. E no momento apropriado, então, nós podemos, após embaralhar, nós podemos fazer a abertura, então, das cartas, já retirar do baralho as nossas cartas. Neste momento aqui, ou nesse formato, nesse método, eu vou cortar o baralho em uma vez e eu não vou levar em consideração a carta do corte, certo? Mas todas as minhas leituras, na maioria delas, eu sempre considero qual é a carta de corte que a gente tem. Muito bem, para o nosso primeiro candidato urso, quais são as 3 cartas que nos mostram o decorrer ou o desempenho dele nesse primeiro turno? Veio a carta dos pássaros, da casa e veio a carta do caixão. A última carta é a carta da foice. Tá? No nosso segundo candidato masculino aqui, o cavalheiro, veio o coração, as flores, a cegonha. E por último, o jardim. Na nossa terceira candidata, veio nuvens, veio o cavaleiro, veio peixes e veio torre. Então o que a gente conseguiria, como é que eu vou proceder então a leitura dessa interpretação aqui? Começando pelo primeiro candidato, o candidato urso aqui, por exemplo, mostra muito forte aqui as questões, de parcerias, as questões de grupo de trabalho no aspecto político, no desenvolvimento dessa campanha, né? E a casa eu vejo muito aqui como uma questão de equilíbrio, certo? Então o equilíbrio, a rigidez muito grande que está tendo o desenvolvimento da candidatura dessa primeira candidata nossa, do candidato urso, né? Aparece muito isso. Então essa parceria que foi feita, essa união que foi desenvolvida, né, com equilíbrio, com regras, com rigidez, por exemplo. Porém, a carta do caixão aqui, ela mostra muito um final de ciclo, certo? Então, talvez um prognóstico que a gente tem aqui é que seria que esse companheirismo aqui, por exemplo, essa união regrada, essa estrutura regrada, essa estrutura equilibrada tende a se findar, certo? Porque principalmente o que chama muita atenção também é a carta da foice aqui no final, né? Então no final do primeiro turno, por exemplo, será muito importante cortes, será muito importante ajustes, até mesmo ajuste nessa equipe de comando de campanha, talvez nessa equipe de alianças ou novas alianças que venham a se formar para a entrada desse candidato ao segundo turno, certo? Mas tem aqui um final de ciclo muito importante vindo, né? E é um final de ciclo que ele vai estar representando muito para nós várias mudanças, vários cortes, várias alternativas, várias escolhas que serão definidas ajustando pontos que talvez identificaram como sendo negativos nesse desenvolvimento do primeiro turno. Tá?
Sobre o candidato masculino, então nosso segundo candidato, aparece muito o candidato com um bem-estar muito grande, né? Um candidato que ele está desenvolvendo uma postura, desenvolvendo uma política, uma política, vamos dizer assim, verdadeira, né? E que ele tá tendo um ganho muito significativo. Ele está tendo não chega a ser uma recompensa, mas ele está evoluindo de uma forma bem mais positiva do que se vinha acontecendo ou do que se via anteriormente, né? Então ele está tendo um desenvolvimento, ele está tendo uma progressão, né, bem significativa, porém tem algumas mudanças aí também, tem algumas surpresas, tem alguns imprevistos que pedem muito zelo e muito cuidado, né? Tem a carta do Jardim aqui no final que sintetiza isso. Então o que acontece? É aquela interpretação sempre que a gente tem da carta do Jardim. Tudo que eu planto de bem aqui no início, eu colho aqui no final, né? Então todas as parcerias que sejam feitas ou toda a união que seja adotada ou que for adotada no momento desse primeiro turno aqui, pode trazer uma colheita significativa aqui no final. Mas assim, muito zelo. Eu vejo a interpretação, eu interpreto essa carta do Jardim aqui como pedindo muito zelo, como pedindo muito cuidado, certo? Porque pode ter, ele pode não ter um desempenho tão significativo ou pode tomar um outro rumo essa campanha dele aqui, né, no momento que ele perceber que seria mais conveniente ele adotar uma outra técnica, uma outra postura durante esse primeiro turno. Tá? A nossa terceira candidata, então, muita ansiedade, um aspecto muito nebuloso acontecendo, né? Tipo a carta da nuvem, ela representa isso, parece que está no meio de uma nuvem de fumaça e não sabe para que rumo a gente vai tomar, para que caminho se torne, para que caminho se siga nesse momento aqui. Mas é uma candidata, né, que ela tem ela tem um pulso, ela está tendo uma retomada de desenvolvimento nesse primeiro turno bem significativa, um desenvolvimento bem profundo. Essa aqui é a carta dos peixes, ó. Então o que a gente percebe? A candidata tem as nuvens, tem o cavaleiro, que eu consigo identificar como ela saindo desse momento de nebulosidade aqui e indo para um aspecto de ganho muito grande, né? Então tem essa disparada nesse primeiro turno, né? E o que acontece muito, e a carta que sintetiza isso é a carta da torre, ó, sintetizando o jogo completo dessa candidata. O que mostra isso aqui? Ela é isolada dos demais, né? Então ela tendo uma disputa, ela tendo uma corrida dentro do primeiro turno, mais isolada, ela andando sozinha, né? E ela é uma das, e a gente consegue observar que ela é uma das candidatas que tem um crescimento ou que tem uma multiplicação mais significativa do que os outros, né? O candidato, por exemplo, tem uma carta que traz muita mudança de rumo. A candidata urso, por exemplo, tem o caixão e a foice, né? E essa candidata aqui tem uma multiplicação, tem um ganho bem representado e ela partindo para esse ganho nesse primeiro turno aí. Tá? Ela tendo esse isolamento, ela sendo isolada, ou as pessoas isolando ela, e mesmo assim ela tem um ganho que pode ser um ganho significativo lá para ela ingressar no segundo turno. Tá? Nós podemos também agregar outras ferramentas junto numa leitura e numa interpretação do baralho cigano, tá? Ou no baralho Lenormand. Eu trouxe como exemplo aqui que eu utilizo
durante as minhas interpretações é a utilização da radiestesia através do pêndulo, né? A utilização de gráficos, utilização de ferramentas radiestésicas para fazer uma mensuração também. Então, o que a gente poderia, uma técnica que a gente tem também para desenvolver a leitura, eu poderia, por exemplo, pegar a minha candidata urso e, com o pêndulo, fazer a verificação de qual é a probabilidade, de qual é a porcentagem, qual é a probabilidade dela chegar num segundo turno e for concorrer no segundo turno, por exemplo. Então a gente faz a convenção com o pêndulo sobre o testemunho. O testemunho, nesse caso, eu estou utilizando a carta urso. Mas no caso da radiestesia, sempre a gente vai utilizar um testemunho da pessoa com quem a gente está trabalhando a radiestesia. Então, o meu pêndulo entra numa convenção e eu questiono para ele qual a probabilidade desse candidato entrar no segundo turno. Ele logo indica que tem 100% de chance do candidato urso seguir para um segundo turno. O candidato cavalheiro. Novamente a gente entra com uma convenção com o pêndulo e questionamos para o pêndulo qual a probabilidade desse candidato ir para um segundo turno. Entre 0 e 5% de probabilidade. Esse meu gráfico ele vai de 0 a 100. E agora a terceira candidata. A candidata dama do nosso baralho. Qual a probabilidade dessa candidata concorrer no segundo turno das eleições? E logo o pêndulo já vai nos indicando também a porcentagem aqui de 100%. Então, pelo que o pêndulo, a radiestesia acaba nos indicando, provavelmente teremos a disputa entre o candidato urso e a candidata dama numa disputa pelo segundo turno. Outro exemplo que nós podemos trabalhar com a radiestesia também, isso claro, tendo um método apurado, tendo um momento de concentração na interpretação, um momento de concentração durante o momento radiestésico, e a radiestesia nos dá esses parâmetros aí, qual a probabilidade de porcentagem de votos, por exemplo, no primeiro turno com o candidato urso. O candidato urso vai girar em torno de 35 a 40% dos votos. A candidata dama entre 30 e 35%. E no candidato cavalheiro, aproximadamente 20% dos votos. Então, isso é mais uma ferramenta então que nós podemos trabalhar junto com o baralho cigano, certo? Esse é um exercício bem prático, né? Como eu sempre comento, pratiquem sempre qualquer técnica que vocês desenvolvam, iniciem sempre pelas técnicas tradicionais que a gente tem de leitura e depois a gente acaba tornando as técnicas ou adotando as técnicas
mais adequadas, aquelas técnicas que ficam mais firmes e mais coerentes para o nosso trabalho, certo? Um beijão no coração de todos e em breve tem mais um exercício aí para nós, tá bem? Hoje eu acordei com uma vontade de realizar meu sonho. Eu tava há muito tempo reclamando de tudo, ao mesmo tempo não fazia nada, mas isso mudou. Hoje eu acordei com uma vontade de mudar o mundo.